Hoje, mais um estudo, né? Culto de estudo dos remanescentes. Remanescentes são aqueles que perseveram e permanecem, né? Buscando algo além. Porque um grande segredo da vida é você buscar além. Buscar o que todo mundo busca não te diferencia. Viver o que todo mundo vive também não te diferencia. Fazer as mesmas coisas sempre nunca vai ter nada novo. Se você faz coisas velhas sempre, como você espera que Deus faça o novo? Muita gente quer viver o novo, muita gente quer crescer, quer expandir. Muita gente deseja muita coisa, mas muita gente faz pouca coisa para que isso aconteça. Então, quando você busca um conhecimento fora da caixinha, você começa a ver a sua própria vida, em primeiro lugar, de maneira diferente. Você começa a mudar o seu pensamento, como nós vimos aqui. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala sobre isso. Tudo está na sua mente. Tudo, tudo. Os maus pensamentos, as más ações, as más atitudes, os maus comportamentos, como também os bons pensamentos, bons comportamentos, boas atitudes, bons pensamentos. Tudo que você tem de bom ou de ruim já está em você. Agora, o conhecimento te direciona. É o GPS, para mim, é um grande exemplo de direcionamento, né? Meio óbvio, mas eu quero que você entenda isso. Você quer ir para algum lugar. A primeira pergunta que ele te faz é, para onde? Se você tiver com o seu localizador já ligado, ele já identifica onde você está. Você tem que estar o quê? Ligado e conectado naquele símbolozinho de localização. Se você está com aquele símbolo ligado, ele já identifica onde você está. Você já tem um norte. Aí ele te pergunta, para onde? Essa é a pergunta, não é? Para onde? Ou seja, para onde você quer ir? Você vai lá e digita. Rua tal, 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 tal. O GPS vai fazer o quê? Vai te direcionar para lá. Isso é, quando você coloca lá, você está dando conhecimento de onde você quer ir. E aí, o GPS, através da inteligência artificial, olha, pastor, é importante a gente aprender sobre a lei do crescimento? É muito importante, porque se é uma lei, é bom que você tenha conhecimento. Se é uma lei, é necessário que você aplique. Se é uma lei, se você não aplica, você tem sanções. Então, só aí nós temos um motivo para estudar as leis espirituais. Segundo, por que eu tenho que aprender sobre crescimento? Se eu já sou adulto. Eu já cresci, pastor. Eu estou com 40 e poucos anos, estou com 50 anos. Talvez você não tenha crescido, só em estatura. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e em graça. Entendeu? Não é só estatura. Tem gente que cresce, a gente conhece uma porção de gente que cresceu, mas não amadureceu. Por quê? O que dá amadurecimento? Conhecimento. Uma criança, ela só amadurece quando ela começa a ter conhecimento. Vou falar para você agora que a importância de você precisar estudar sobre crescimento. Por que de certo que outras pessoas chegarão ainda pelo horário, imagino eu, mas por que muita gente não dá valor a um tema desse? Vou dizer por quê. Porque elas acham que elas não precisam aprender sobre crescer porque elas já cresceram. Há uma diferença muito grande entre você crescer e você de verdade aprender a florescer, frutificar, transbordar. Há uma diferença muito grande. Eu vejo pessoas que cresceram, se tornaram adultos, mas não têm frutos. Não florescem, sequer florescem, que dirá frutos. E fruto não é filho não, tá, gente? Filho é um dos frutos. Eu estou falando de crescimento pessoal, emocional, intelectual, espiritual. Dar filhos, que em casa, geralmente, se não tiver nenhum impedimento, vai gerar filho. Tanto é que é comum. Os caras têm filho com a mulher, mas é um garoto, é um moleque, é um menino. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, eu vou te provar aqui a importância de você aprender que você precisa crescer. Aprender que você precisa crescer.
não é achar que você já é crescido. Quem é o pastor para querer me ensinar se eu já sou crescido? Não, eu quero crescer. Me ensina a crescer. Lembra daquela musiquinha que eu ensinei já alguns anos atrás para vocês? Como é que se fala com Deus? Me ensina o que fazer, sinceramente eu não sei. Eu não sei criar filho, eu não sei cuidar de esposa, que é difícil, minha gente, cuidar da esposa, Jesus. Eu não sei. 47 anos de vida. Se não for Deus me ensinar a cuidar da Paulinha, eu não sei. Eu vou ser eu. Se eu for eu, deu ruim. Separação. Eu não sei cuidar do Paulo Gabriel. Quando ele era pequeno, dava até para tirar de letra. Mas depois que cresce um pouquinho, se você não aprender, me ensina o que fazer. Sinceramente, eu não sei. Diga para Deus, eu não sei, Senhor. Usa a vida do pastor para me ensinar. Isso é muito lindo. Você ter 20, 30, 40 anos. Está aqui a nossa querida Alice, que tem 19, né? Tá vendo? Eu pensava que tinha 13. Ela foi falar para mim que tinha 19, já estou tacando 20 na conta. Tá? Também, né? Tá evoluindo, eu estou já achando que está com 30 anos aí, né? Tirando carteira, trabalhando, eu já estou achando que está. E ela está aqui para aprender. Maravilha, 19 anos, entender que precisa crescer. E maravilha quem tem acima dos 19, mais ainda. Vamos lá, pastor, você disse que vai provar para mim. Eu sempre ensino para vocês sobre genética, né? Questão genética. E existe, eu queria falar para você, são duas coisas. Duas coisas que você tem que aprender para você crescer. Existe uma coisa chamada genótipo. Genótipo é tudo aquilo que vem no seu DNA. É tudo aquilo que já está dentro de você para te fazer crescer. É o que está dentro da semente, para fazer crescer. Ou crescer bem ou crescer mal. A genética, o genótipo é o que está dentro de você e isso pode fazer você crescer defeituoso em ações, atitudes. Seu pai e sua mãe tinham um comportamento X. Você tem a genética, o genótipo deles. Então, obviamente, você pode crescer e desenvolver traços, coisas boas como habilidades. Por exemplo, eu oro em nome de Jesus que o filho do Neymar só fique com a habilidade do pai de jogar bola, porque a habilidade de caráter, conduta e postura, eu gostaria que o menino não levasse adiante. Você está entendendo? E o menino, infelizmente, ele vai trazer isso, o genótipo do pai. E a outra coisa é o fenótipo. O genótipo é o que vem dentro de você. O fenótipo é o que você adquire de fora. Então, presta atenção. O que isso tem a ver com crescimento, pastor? Se eu não entender isso, o genótipo e o fenótipo, eu não vou crescer saudavelmente. Por quê? O genótipo me faz ter ações, atitudes, palavras, até pensamento. Tem gente que o pai e a mãe é negativo, a pessoa fica negativa. O pai e a mãe é hipocondríaco, a pessoa cresce hipocondríaca. Por quê? Porque ela está carregando o genótipo, que é aquilo que já vem dentro, até algumas doenças vêm junto, que aí vai crescer defeituosamente, e o fenótipo é isso aí. A mãe ou o pai tem essa coisa de doença, o fenótipo atrai e a criança cresce, vai ser um adulto igualzinho o pai e a mãe, falando de doença como se estivesse falando do cachorrinho de estimação. Nossa, você não sabe. Eu estou com a úlcera, a minha úlcera, parece até que é um cachorrinho que está dentro da pessoa. Nossa, essa semana eu fui parar no médico, aí fala com prazer, com gosto. Estou tomando tal remédio. Você pode puxar a linha que lá atrás teve alguém, ou a mãe ou a avó faz a mesma coisa, ou o avô ou a avó faz a mesma coisa. Eu não posso aceitar isso em mim, eu tenho que crescer nessa área. Eu tenho que entender que enfermidade não é bom para a minha vida. Então eu não posso falar de enfermidade como se eu estivesse falando de um cachorrinho de estimação. Isso é crescer. Eu tenho que crescer, eu tenho que sair desse nível de dizer, a minha úlcera hoje está me matando. O que eu vou falar para você? Se a sua úlcera, pronome, de posse.
meu, seu, sua, minha úlcera. Opa, acabou. Ninguém tira mais, é sua. Ninguém tira, nem Deus tira. É sua. Minha úlcera está me matando. Vocês estão entendendo? Não é melhor combater essa úlcera para ela sair daí, não? Quem está entendendo, diga amém. Vai tratamento para amenizar e não progredir, né? Pode ser curado a longo prazo. Isso, né? Tratar. Vocês estão entendendo? Então, isso que eu estou falando para vocês aqui é crescimento de mentalidade. Se a pessoa, tem gente que não cresce, você vê a pessoa com certa idade fazendo isso, tá bom? Então, uma outra coisa que atrapalha as pessoas a crescer, eu anotei aqui só para eu não esquecer, são os bloqueios. Você pode ser um adulto de 40, 50, 60 anos, mas você pode ter bloqueios. Pastor, quem sabe quais são os principais bloqueios? Alguém sabe? Você sabe se você tem bloqueio? Sim ou não? Sim? Você sabe? Mas você sabe qual bloqueio você tem? Sim. Alguém mais sabe aí alguma coisa que você identificou em você que é um bloqueio? Sim, diga, irmã Beth. Estado emocional, né? Inclusive, eu sei que ela tem isso e por que ela tem. Aonde startou os bloqueios? Entendeu? Lá na juventude dela startou bloqueios que até hoje ela tem. Sim, pode. Isso, peraí, deixa aí chegar aí que a senhora também tem direito ao microfone, vai. No culto da palavra. Primeiramente a paz para paz. Todos. Por que às vezes eu saio de casa e vou para lugares que eu nunca estive? O que é isso? Se eu acho isso bom ou ruim? Conheço pessoas que nunca vi, que me abraçam, que me adoram. Hoje eu fui num lugar, num batalhão, que eu falei, meu Deus, como que eu posso vir parar aqui? Como isso é uma coisa boa ou ruim? Isso hoje se torna bom para a irmã. Isso, completa aí. Sim, fala. Isso se torna bom para a irmã, porque isso aí supre uma carência dela. Ela anda para lá e para cá. O que ela não teve, ela fica em busca disso. Então ela vai para os lugares. Aí, chegando nos lugares, ela vai encontrar pessoas que abraçam, como também pode encontrar pessoas que enxotam, não é verdade? Mas às vezes, pastor, eu fico até meia... Falo, meu Deus. Mas as pessoas dizem, eu não tenho medo. Venha, senta, quer um café, começa a conversa comigo, me abraça, tudo bem. E para finalizar, porque o tempo é curto, aonde eu estive hoje, o batalhão chama Regis, mais alguma coisa que não me lembro. Todos eles pediram oração. Olha aí, ó, tá vendo? Ou seja, fiz um convite para vir à igreja, eles disseram, anotar e vai vir. Isso aí, sempre convide, né, irmã? Aí convida aí para vir para cá. Mas olha só, obrigado, meu amor. Ela vive andando por aí, porque ela está sempre em busca de carinho, de atenção, porque lá atrás isso aí ficou bem escasso. E aí Deus, pela misericórdia, faz sempre com que ela encontre pessoas que estão sempre dando atenção para ela, dando carinho. Ela vai lá, tem amigos no mercado, aí as mulheres e os homens lá ajudam ela em algumas questões. Vocês estão entendendo? Então, dentro dela, é igual aquela pessoa que se enche de tatuagem, o Whindersson Nunes. Ele tem uma carência afetiva. E aí o que ele faz? Ele fica marcando o corpo dele. Ele tem uma necessidade de, sabe, de chamar atenção, de preencher. E ele começa a colocar. Não estou dizendo que quem tem uma ou duas tatuagens tem problema afetivo, não, tá? Mas o excesso dele, se ele está botando no rosto, ele está passando dos limites, ele tem um problema muito sério, por isso que ele entra em depressão por causa disso. Então, lá atrás começam esses bloqueios e a pessoa fica bloqueada de um jeito que você tem que ter um trabalho muito árduo para quebrar. Então, em nome de Jesus, esse estudo, essas leis, elas vão te ajudar a quebrar até mesmo esses traumas e bloqueios. Vamos lá, então? E olha que interessante, 99% das pessoas não sabem que tem bloqueio
E muito menos, por não saber, não conseguem identificar os bloqueios. Tanto é que eu perguntei aqui, nós temos um número considerável de pessoas, e eu gostaria que alguém me dissesse um bloqueio oficial. A irmã Bruna foi genérica, porque ela acabou falando, não, psicológico, emocional, mas existem bloqueios específicos. Vou dar um exemplo. Bloqueio de aprendizagem. Eu já tratei de um senhor, ele era comandante do exército, dos bombeiros, né, bombeiro militar, e ele tinha um bloqueio de aprendizagem, ele tinha dificuldade de ler. Um homem que conseguiu alcançar, até porque na época dele, para você entrar, eu acho que bastava ter a primeira, o ensino fundamental ou segundo grau, era bem mais suave, né? A galera da outra geração era mais ou menos isso, né? Agora eles pedem um pouco mais de graduação. Mas na época dele ele conseguiu entrar com pouco estudo. E ele conseguiu lá dentro, ele é uma pessoa, né, de caráter, conduta e tal, ele conseguiu alavancar. Mas ele queria muito evoluir, aí eu o conheci, a gente caminhou junto por um período na igreja, e ele queria muito dar aula, ele queria muito evoluir, né, ajudar pessoas, ele era uma pessoa que tinha conteúdo para passar. Mas ele tinha um bloqueio tão grande de aprendizagem que eu identifiquei, e aí um dia eu conversando com ele, que eu pedi para ele ler um negócio lá para mim, e ele leu pessimamente, mas muito mal. Ele leu mesmo ali com muita dificuldade, parecendo uma criança. E aí eu fui, conversei com ele e falei, meu amigo, eu só queria que você me dissesse se seus pais, quando você estava aprendendo a ler, naquela fase, né, dos 7 anos ali, do que é justamente a fase da aprendizagem, aconteceu alguma coisa e tal. Aí ele falou que uma professora dele, ele foi em público, ele devia ter a idade do Heitor, um pouquinho mais novo, foi ler lá, apresentar um trabalho, e ele gaguejou, o que era natural na época, até porque a escola ensina a ler gaguejando. Tanto é que muitos adultos hoje têm bloqueio na área da fala, de falar em público. O maior medo hoje do ser humano é medo da morte, medo de ficar pobre, né, de perder tudo, e medo de falar em público. Olha que incrível. O medo de falar em público está em terceiro lugar. Quer que eu prove? Eu vou chamar agora aqui 10 pessoas para falar aqui agora. Tenho certeza que teve gente aí. Senhor, não deixa ele me chamar, não deixa ele me chamar. Senhor, em nome de Jesus, cega ele agora, Pai, que ele desmaie agora, Senhor. Não deixa ele me chamar. Foi ou não foi? Alguém aí falou assim, deixa ele me chamar que eu vou pegar esse microfone e vou entregar os recados tudinho. Foi esse o pensamento? Sim ou não? Qual foi o pensamento? Por favor, Senhor, não cega ele agora. Quando eu estiquei para o lado de lá, o irmão Léo fez assim, ó. Estou invisível. Como é que é aquela música? Estou invisível. Deus é mais, Deus é Pai. Eu que lido com o público há alguns anos, a maior dificuldade do ser humano é falar em público. Eu já vi pessoas extremamente inteligentes, comunicativas. Teve um caso, o rapaz tinha uma voz de locutor, falando normal. Aí eu dei a oportunidade para ele falar, o cara travou de tal forma que a voz ficou... Bom dia, meus irmãos. A irmã Elisa, que hoje não pôde estar aqui, o pai dela era um homem muito, muito reservado. Aí o pastor chamava ele à frente para orar. Meus irmãos, ele começava falando, a voz ia faltando, o fôlego ia faltando. No final da oração, tu não ouvia mais, em nome de Jesus, amém, tu não ouvia, que era... Faltava, porque era uma vergonha muito grande. Então... esse senhor, ele foi ler em público, quando era criança, e a professora debochou dele. E começou a rir, e a classe toda riu dele. Acabou. Ele cresceu e tinha um bloqueio de aprendizagem. E aí Deus me deu a graça, eu consegui desbloqueá-lo, e hoje ele já tinha se tornado um professor, e hoje ele é um pastor, ele evoluiu assim bem, fala bem, e agora ele fala todo, ficou até chato, que agora ele quer, meus irmãos... Que a paz do Senhor Jesus seja e esteja sobre vossas vidas nesta noite. Abramos a palavra do nosso Santíssimo, Excelentíssimo, Altíssimo Deus, Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Eu falei, agora ficou chato, tem que desbloquear agora, né? Dar uma bloqueada nele, né? E qual outro bloqueio? O primeiro, então, é aprendizagem. O segundo, bloqueio de execução. Tem gente que tem dificuldade de botar em prática e de colocar para fora. Eu atendi uma moça, ela passou na prova da OAB. Prova da OAB. Vocês que passam na prova da OAB merecem um beijo.
Ela passou novinha na prova da OAB, marcou uma conversa comigo, eu queria fazer um negócio assim, assim, assim. Eu falei, então faz o seguinte, bota no papel e quando você vier no atendimento, eu vou trabalhar em cima daquilo que você me colocar ali. Uma semana antes, quando chegou no dia do gabinete, ela apareceu com 3 linhas tremidas. Eu falei, tudo bem, entendi, são 3 projetos? Não. Ela não conseguiu colocar para o papel, colocar para fora, executar o que estava na cabeça dela. Vocês estão entendendo? Ela conseguiu evoluir numa área, mas quando se trata de executar, de fazer, ela tem um bloqueio. Outro bloqueio, comunicação. As pessoas conversam, bate-papo, mas se eu botar o microfone, a pessoa tem dificuldade. Ou então a pessoa tem dificuldade de manter isso. Tanto é que os casamentos sofrem muito por causa de comunicação. Às vezes o casal é super inteligente, descolado, gente boa, gente fina, de Deus, abençoado, dizimista, ofertante, aleluia, glória a Deus. Mas na conversa, na comunicação, bloqueio. Não consegue se comunicar. Por isso é importante crescer. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. E tudo que eu estou falando aqui para vocês são exemplos de adultos. Eu não estou falando de criança, de adultos. Então isso me diz, para mim e para vocês, que mesmo adultos você tem que desejar crescer. Porque pode ser que numa aula dessa aqui, você aprenda a se comunicar melhor. Você destrave alguma coisa. Vamos lá. Outro bloqueio, ansiedade. Às vezes você é bom, mas você é tão ansioso, isso acontece em entrevistas. Você é bom naquela função, você tem um currículo para trabalhar naquela área, vai para a entrevista. A sua ansiedade te arrebenta, você vai perder a oportunidade de emprego por causa do bloqueio de ansiedade. Quando você trava, você fica ansioso, você trava. Não tem aquela pessoa que é o contrário, né? Ri de tudo quando está nervoso, né? Está num velório, a pessoa está todo mundo chorando, a pessoa está rindo, porque ela está nervosa e ela começa a rir no velório. Então, tem gente que tem dificuldade, ansiedade. Será que ele vai me aceitar? Será que eu vou conseguir ser aprovado? Ai, meu Deus. Aí você já vai no caminho. Eu uma vez atendi um grupo de pessoas. Nós oferecemos uma vaga. Não era nem vaga. Era só para deixar o currículo, para o currículo ser encaminhado para outro lugar. E as pessoas iam entregar o currículo lá, só entregar. Mas elas não entenderam isso. Elas acharam que era para já a entrevista. E eu lá sentado, eu ia só pegar e botar na gaveta. O pessoal vinha de terninho, arrumado, se tremendo. Dá licença, pode entrar aí, senta aí, me dá aqui o currículo. Aí eu dava uma olhada no currículo, botava na gaveta, aí a pessoa se tremendo toda. Então, as pessoas, imagine se elas fossem ser entrevistadas. E aí, o que você pretende e tal? Eu não sei. Qual salário que você acha que você merece ganhar? Eu não sei. Qualquer coisa. Pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. O cara fala, aqui você não trabalha. Porque você vai estar tão ansioso que você não vai conseguir raciocinar de que você pode responder de maneira centrada, se acalmar. Então, o bloqueio de ansiedade atrapalha no crescimento das pessoas. Quantos adultos são ansiosos? Porque começou lá atrás, porque a mãe, aquela coisa, vambora, se arruma, vambora. A criança fica já, ódio, e aquela coisa, aquela correria, aquele desespero faz a criança ficar ansiosa quando cresce, um adulto ansioso. Outra coisa, um bloqueio, e esse é o bloqueio, pai dos bloqueios, é a depressão. É um bloqueio. Tudo que acontece com você, você deprime. Você cai em depressão. O que é a palavra depressão? Você está aqui, deprime. Faz isso aqui. É um bloqueio. Tem gente que tem bloqueio. Aconteceu alguma coisa. É o piripaque do Chaves, né? Não estou aqui menosprezando depressão, ok? Depressão é algo muito sério, mas eu quero que você entenda o que é. O Chaves, ele está lá, daqui a pouco acontece alguma coisa. Eu não sei nem o que starta isso no Chaves, que eu nunca fui muito fã do Chaves. Meu negócio é o Cris. Eu sou fã do Cris. O que fazia ele startar aquilo? O medo. Quando ele via alguma coisa. Então, a depressão é mais ou menos isso. A pessoa, acontece uma coisa, starta e ele fazia aquele lance lá. A depressão é isso. Você tem que cuidar, porque tem gente que tem, eu tenho inclinação para depressão. Não, você não tem inclinação para depressão. Deus não criou ninguém para ter inclinação. Eu não criei meu filho para ter inclinação. E a pessoa tem um bloqueio, ela tem que descobrir ali o bloqueio, por isso é importante você estudar, para você não declinar. Vocês pensam que eu também não tenho? Às vezes acontece, tanto a gente que é pastor, tanto eu quanto a pastora,
Às vezes a carga é tão pesada, emocional, psicológica, problemas das pessoas, as questões, ou às vezes decepções, algumas coisas, que a gente fica, às vezes, pesado, sabe? Tem dia que... Mas eu, por ter conhecimento, saber do meu potencial de crescimento, é mais ou menos assim, para você entender. Uma árvore está aqui, vamos imaginar que essa árvore fosse frutífera, um pé de manga. Se nós chegássemos aqui, nós temos aqui, acho que talvez 30 pessoas ou mais, rodear e começar a gritar: você não presta, árvore, você não sei o quê, você não dá fruto. A gente começar a falar todas as palavras horríveis para ela. Se ela for uma mangueira, ela vai deixar de frutificar? Ela vai deixar de crescer? Então é mais ou menos isso. Nós entendemos, já vou dar a palavra para a irmã, nós entendemos que nós fomos criados para crescer. Existe uma lei do crescimento sobre a minha vida e sobre a minha esposa. Então, nós aprendemos pelo conteúdo da palavra que eu estou ensinando para vocês aqui agora, de que nenhuma palavra pode impedir o crescimento de Deus na minha vida. Pegou a chave? Então, logo, eu não vou deprimir. Eu posso sofrer dano, ficar pensativo e tal, mas logo eu falo, eu tenho que crescer. Nada pode me impedir de crescer. Repete comigo assim: nada pode me impedir de crescer, porque eu fui criado para dar frutos, e frutos que permaneçam. Acabou. Depressão não bate nem perto. Pode querer vir, mas você já lembra que você tem que frutificar. A árvore tem tanto fruto para dar, que ela não quer nem saber se você gosta dela. Eu não gosto de manga. Problema seu. Eu não gosto de jiló. Ah, tadinho, acabou o jiló na terra. Parou de dar jiló porque tu não gosta. Não, jiló dá e dá amargo. Problema seu. Porque tem quem gosta de jiló amargo. E pronto, final. Acabou. O jiló foi feito para... O jiló é como uma fruta, né? Para frutificar. Quem está entendendo, diga amém. Sim. Eu participei de uma palestra com uma psicóloga e pastora. Sim. E ela explicou que a depressão tem 3 causas. Sim. Que é a primeira, né, falta de um hormônio. Não sei, no caso dos homens, não me lembro, porque era uma palestra para mulheres. Sim. E ela falou muito especificamente para as mulheres, que nós temos a falta de um hormônio, que se nós tivermos com esse hormônio baixo, a gente vai ter depressão e que vai se resolver com uma medicação. Uhum. Então, ela falou, todo mundo que entra numa depressão, a primeira coisa é procurar um médico para que se faça um exame de sangue, que vai ver ali. Se não deu nada, pode ser espiritual ou emocional. Nesse caso, assim, alguma coisa... Startou. Que provocou isso aí, né? Então, assim, ela falou, gente, fiquem ligados com essas 3 coisas. Ela falou, você tem que, primeiro, ver o exame de sangue, não deu nada. Você vê essa questão do emocional, de alguma coisa, alguma tragédia, né? Alguma coisa que você viveu e que desenvolveu isso, ou se você não teve nenhum motivo para isso, se você tem essa depressão, que pode ser algo espiritual. Sim, sim. Uma porta aberta. Sem dúvida, às vezes. sem dúvida. E o maior segredo é esse, é você saber quem você é e buscar, obviamente, conhecimento. Eu, por exemplo, cheguei à conclusão, e óbvio, né, através de buscar algumas informações, de que chega uma idade que você precisa repor coisas, né? Vitamina D e outras vitaminas que você, B12 e tudo mais, que não mais você produz e outras você não encontra mais, não é o suficiente. Hoje o que tem nos legumes e nas frutas e hortaliças, que deveria completar, não são mais, porque agrotóxico, essas coisas. Então, com certeza, se você está se sentindo muito cansado, deprimido, pode sim, com certeza, ser falta de vitaminas, de hormônios e tudo mais. Faz muito sentido isso, sim. Sim, irmã Bruna. Pastor, eu queria perguntar... Sim. Um dos bloqueios, a origem disso tudo também pode estar na autoestima? Tudo começa com... pode ser externo, como foi o caso desse irmão. O bloqueio veio de fora e tornou um problema de autoestima. Ele não se sentia... eu não leio bem. Então, todo bloqueio, ou ele é externo, ou ele é interno, que é o genótipo. Já veio da mãe. A mãe era depressiva, mas depressiva emocional, ou por questões de saúde. Aquilo pode vir. Então, o bloqueio ele pode já nascer com a pessoa, ou ele pode ser startado. Na grande maioria, ele é startado por pai e mãe. Não pode, não pode. A mãe e o pai falam muito não, 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 não. Aquela criança ouve tanto não na vida
que ela vai falar com os outros, ela tem medo de receber um. Então é um bloqueio externo. Aí se transforma, o bloqueio, tudo na vida germina e multiplica, tudo, né? Tudo germina. Um sêmen, quando vai para a mulher, ele germina lá dentro, né? E vai virando um ser humano. Semente, tudo germina. Então, quando tem um bloqueio, que alguém ri porque eu não leio bem, o que vai acontecer? Aquele bloqueio veio de fora, eu não tinha esse bloqueio, mas quando ele entra em mim, ele vai gerar um outro bloqueio e outros bloqueios, como de autoimagem. Eu não leio bem. Eu não falo bem em público. Se eu não leio bem, aí você começa a ter um problema, que é também um bloqueio muito grande, que é de autoimagem. Tá? Tudo certo? Vamos progredir aqui. Você sabia que falta de gestão da sua vida é um bloqueio? Pode ver, todo jovem e adolescente tem dificuldade de arrumar o quarto. Logo, se eles não conseguem arrumar o próprio quarto, quando eles crescem, eles têm dificuldade de arrumar a própria vida. Entendeu? Fica mais difícil, eles vão ter muito mais dificuldade. Agora, aquela criança que tem o padrão de arrumação, ela consegue arrumar tudo na vida dela. Então, existem bloqueios que atrapalham na vida do ser humano na fase adulta. Você não sabe nem por quê. Nossa, eu não consigo organizar minhas coisas, eu arrumo, daqui a pouco eu desarrumo, e eu não consigo, eu fico perdido na bagunça, eu me acho na própria bagunça. Você acostuma com a tua bagunça, porque você ainda dá desculpa, tá? Eu entendo a minha bagunça. Eu acho dentro da minha bagunça. E aí você não sabe que aquilo é um bloqueio. Porque o certo é você gerenciar, organizar. Você vê que as pessoas têm muita dificuldade. A igreja é um lugar para identificar isso. A gente faz o ministério, bota o protocolo, diz como tem que ser. E o povo é tudo adulto. E todo mundo daqui a pouco está fazendo tudo diferente, do outro jeito, do outro modo, do outro lado, do avesso, do avesso. Tudo gente boa, maravilhosa, deliciosa, saborosa, tudo de bom. Mas muita gente tem bloqueio de entender certas coisas de organização. Ou então, quando você cobra organização, que chato. Ora, organização deveria ser algo bom, mas porque aquela pessoa tem um bloqueio, ela não acha legal. Ah, que chato. Dá uma coça. Esperar não resolve, não adianta. Não adianta, que vai dar ruim lá, né? Naquele lugar lá. Lá tá ruim pra mim. Então, nesse caso, ele é adulto, deixa ele viver a vida dele e organiza suas coisas, porque você é muito organizado e limpa. Pastor, mas eu não aguento, mas o que é que eu vou fazer? É aquilo que nós já conversamos, né, irmã? Ter o seu cantinho lá, em nome de Jesus. Eu não aguento mais. Filho de 50 anos, meu filho, né? Irmã, ainda bem que na live está fechada, né? Se não limpar, né? Vamos lá. Mas é aquilo, chega numa fase que 50 anos, irmão, quem vai ensinar a arrumar quarto? Depois dos 40 você já começa a ter dificuldade de aprendizagem, a não ser que você tenha uma cabeça muito boa, entendeu? Vamos lá. E aí, para a gente ir para o fim dessa primeira parte, necessidade de aprovação. É um bloqueio muito grande. Você depende emocionalmente, psicologicamente das pessoas. Aí o maior bloqueio do mundo, pai e mãe, são os maiores bloqueadores do mundo. Na verdade, posso revelar um segredo para vocês? Ah, não vou não. Não vou falar não, senão vai dar nó na cabeça de vocês. Falo ou não falo? Eu vou ensinar um segredo para vocês. Tudo que começa com P são grandes bloqueadores. Pai, padrasto, padre, pastor. Vamos lá. De pessoas, de presidente, padrinho. Não são objetos, são pessoas. Não nome, mas função. Entendeu? Não. Vocês estão entendendo isso? Seus maiores bloqueios vieram do seu pai. Aí é pais, né? Ou mãe. Eu conheço pessoas da minha família que as mulheres têm dificuldade de se relacionar com os maridos, porque as mães ficavam falando. Não, é só pessoa. Nome genérico assim não. Não, patriota é quem gosta da pátria, né?
Eu gosto da pátria, eu gosto da pátria. Eu orei para Deus e falei, Senhor, me dê paciência, Senhor. Aí Ele me deu. Vamos lá, olha aqui. Sim, professor. Vai botando aí, vai falando aí. O professor que bloqueou esse rapaz. Então, você tem que tomar cuidado para você que é pai, que é, né, pastor. Pode ver, eu decidi não bloquear, eu desbloqueio pessoas. Porque se eu não cuidar, tanto é que tem pastores que eles bloqueiam o casamento das pessoas. A pessoa quer se relacionar, não pode namorar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode não sei o quê. Aí você acaba bloqueando, entendeu? Não pode usar calça, não pode usar isso, não pode usar, né, dentro de uma normalidade. Então, você tem que tomar cuidado. Uma coisa são regras ministeriais, outra coisa é ficar ali bloqueando as pessoas. A religiosidade, né? Enfim. Então, aí isso causa necessidade de aprovação. Você tem que tomar cuidado de tudo você... a pessoa não te parabenizar, te agradecer, você fica... Aprende uma coisa, faça... A Bíblia dá a dica-chave. Tudo que vier à sua mão, pessoal, faça da melhor maneira possível, como se fosse para o pastor, para o seu pai, para a sua mãe. É assim que a Bíblia diz? Para quem é? Então, eu vou fazer para Deus. Se o meu pai me elogiar, amém. Se ele não me elogiar, amém também. Tem gente que fica presa a vida toda porque o pai não deu um elogio, porque a mãe não deu um elogio, porque o pastor não viu, porque o padre não te benzeu. Entendeu? Então, assim, preste atenção nisso. Você tem que se libertar disso. Faça, evolua. A árvore, ela não depende se o pastor chegar ali e frutifique. Não, ela vai frutificar. Repete comigo assim: crescimento é natural. Eu nasci para crescer. Ninguém diz se eu devo crescer ou não. É isso aí. Isso aqui é uma chave de vida que eu estou dando para você. O crescimento é natural. Você nasceu para crescer. Por que as pessoas não crescem? Porque o pai falou que não presta. Porque a mãe falou que você vai dar porque é ruim. Porque a mãe ou o padre ou não sei quem falou que não sei o que você está em pecado, que isso aí está travancando tua vida. Tem gente que está com a vida presa porque pessoas disseram que você não passaria daqui. E o último bloqueio, então isso cria uma necessidade de aprovação. As pessoas fazem as coisas esperando alguma coisa. Eu coloquei no meu coração de que eu não vou esperar nada de ninguém. Eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o que eu tenho para dar. Se eu receber, glória a Deus, estou feliz, estou em paz. Se eu não receber, estou feliz, estou em paz também. Fiz aniversário. Se você me der parabéns, eu vou ficar feliz. Se você não me der, também vou ficar feliz. O meu estado de felicidade não depende do seu parabéns. Eu amo você, mas eu preciso estar livre para te abençoar. Ai, pastor, que maldade, você não está nem ligando. Não, não é isso. Eu amo, é muito bom. Presente. É bom receber presente, sim ou não? Se você me der um presente, eu vou sorrir para você e vou te abraçar no final do culto. Abraço mais apertado, porque deu presente. Se você não me der presente, eu também vou sorrir para você e vou te abraçar, se eu puder, no final do culto. Eu estou falando aqui simbolicamente, né? Eu vou falar com você. Por exemplo, o Seide. 22 anos de relacionamento, de amizade. Um picolé me deu até hoje. Nunca deu um presente para mim. Esse casaco aqui é presente desse japonesinho da irmã. Obrigado. Estou gostando tanto que eu não quero tirar mais. Está cheiroso ainda, dá para usar. Então, eles me deram um presente, como muita gente, algumas pessoas me deram presente. Teve gente que me deu presente. Cara, de boa. Isso não altera em nada para mim. Você consegue entender isso? Agora imagine. Poxa, eu sou o seu pastor. Eu ia ser a pessoa mais triste do mundo. Eu conheço mais de 100 pessoas. Eu ganho 25 presentes. 75 pessoas. Eu não gosto nem de focar nisso. Eu fico muito triste. Eu nem ia vir aqui hoje. Que a irmã Bruna, quero dizer aqui, não me deu um presente. Vocês conseguem entender se faz sentido para você isso? Se eu estivesse aqui triste e você falasse, pastor, por que você está triste? Porque 75 pessoas não me deram presente. E eu achava, eu não preciso.
Se alguém me der, quando eu digo eu não preciso receber presente. Quem está entendendo, diga amém. Presente eu preciso, né, irmão? Olha que coisa linda que eu ganhei. Aí, eu preciso de uns 10 desse aqui. Mas o que eu quero dizer é que eu não preciso que o irmão Alexandre me dê um presente para eu ser feliz e para amar o irmão Alexandre. Eu não preciso disso. Quando você entende essa verdade, que é até chocante, que é isso? O pastor está sendo arrogante, ele está dizendo que não precisa das pessoas. Não, eu preciso de você. De você, não do seu presente. Mas me deem presente no meu aniversário. Mas eu não tô... Você está entendendo isso? Se o meu pai não me deu tudo o que eu queria, eu não posso parar a minha vida por isso. Porque o meu pai, que é o único P que não te bloqueia, esse me dá todas as coisas. Meu pai não pôde pagar estudo para mim. Deus me deu sabedoria do alto. Quem entendeu, diga amém. Isso é crescimento. Lei do crescimento. Existe uma lei no universo estartada para você crescer. Então, não importa se seu pai, se sua mãe, se sua esposa, se seu esposo, se seja lá quem for na terra, não te startou para você crescer, já existe uma palavra, uma lei para você crescer, frutificar e transbordar, e o transbordo vai ser tão grande que pessoas vão beber da sua fonte. Vou dar um exemplo, vou chegar aí em quem é a palavra. O Ramon, durante um tempo da vida dele, as circunstâncias, a situação, o sapricó, como na vida de todo mundo, que o diabo sabe disso, o diabo sabe que existe uma lei liberada de crescimento para você. Aí ele fica arrebentando a gente para a gente se desviar, ir para o mundo, beber, aloprar, aí perde tempo, não progride, não cresce, e fica ali dando volta, igual um rato naquele círculo ali, né? Comendo mato e rodando ali. Aí, olha quanto ele está transbordando, quanto ele está crescendo. Quem está sendo abençoado quando ele ministra louvor aqui? Transbordando. Ele foi criado para isso, mas ele estava lá sem cantar nada, quieto, perdendo tempo lá fora. Quando ele vem e se posiciona, eu tive que te ensinar a transbordar? Alguém aqui teve que te ensinar? Não, princípios e valores a gente ensina, mas aquilo que você faz lá, eu que te ensinei? Alguém aqui te ensinou? Já estava dentro dele, só transbordou. Quem está entendendo, diga amém. O crescimento é natural, você foi criado para crescer. Não permita que nada, ninguém, circunstâncias, palavras, qualquer pessoa na face da terra, qualquer P, com exceção do Pai Celeste, pare o teu crescimento. Amém? Aqui primeiro, alguém falou aqui? Alguém aqui? Não, né? Então aqui, vai. É Jefferson, vamos. Isso, Barão, vamos transbordar, irmão, transbordar. Isso. Boa noite, rapaz. Eu nem comecei a aula ainda, tá, gente? Estou na introdução. Vamos. O bloqueio pode também transformar a pessoa em ficar fria para algumas coisas. Por exemplo, eu sou frio para críticas. Por exemplo, se a pessoa me criticar alguma coisa, eu não fico chateado. Já tem gente que fica chateado. Entendeu? Eu levo a crítica como se fosse uma coisa boa para mim. Entendeu? Não, isso não é um bloqueio. Isso é bom até certo ponto. Tem que tomar muito cuidado também, entendo, até porque quando você amadurece, você chega no nível de que o que as pessoas falam não importando, né? Você recebe bem e dependendo da crítica, você até cresce com aquela crítica. Até porque crítica você tem que pegar para crescer. Energia ruim, você pega e transforma em energia boa. Agora, tem que só tomar um cuidado para que isso seja uma verdade. Porque às vezes isso pode ser um bloqueio. Qual o bloqueio? Você não admitir que você se dói. Aí não tem aquela pessoa que é muito comum, tá? Morre um parente ou um familiar e a pessoa fica, tudo bem, tá tudo bem. Não, nem liguei. Eu estou feliz. Não, olha, foi em paz, está sorrindo. A pessoa não, ela está dizendo que ela está bem, mas por dentro ela está arrebentada. Ok? Aí depois de um tempo, starta e ela sofre horrores. Isso acontece muito. No lugar onde eu estou frequentando, a pessoa teve essa pessoa, ela, toda vez que eu vejo, ela é um dos professores lá do local. Ela está sempre atribulada, com a cara cabisbaixo, mexendo no celular, está sempre muito atribulado. Roubaram a bicicleta dessa pessoa, e uma bicicleta com valor considerável, bicicleta de corrida. Aí no outro dia, estava ele lá brincando, rindo, sorrindo. Eu não falei nada, não me meto, não falo nada, mas ali eu sei o que está acontecendo. Ela
um sistema de defesa. É aquela pessoa que perde alguém, começa a rir, não, estou bem, fique tranquilo, eu estou bem. Então você tem que só identificar se verdadeiramente uma crítica te dê, porque aí é um nível de maturidade. Eu tenho a pessoa fala alguma coisa, eu fico em paz. Se eu tiver errado, eu vou melhorar. Se eu tiver certo, eu fico em paz e aquela pessoa segue o caminho dela. Eu tenho esse nível. Mas, se você tiver esse nível de realmente ficar em paz no teu coração, beleza. Aí você desbloqueou essa parte dessa aprovação. Agora, tem que ver se não é uma autodefesa. De você falar, não, eu nem ligo, mas dentro de você aquilo te trava, ou você fica internamente chateado. Você vai continuar falando com aquela pessoa, você vai se relacionar com aquela pessoa, mas lá no fundo você não dissolveu aquilo. Isso é um perigo. É igual aquela pessoa que fala, não, pode falar, eu tenho maturidade para entender. Aí você vai lá e então toma, lapo. É isso aí. Ah, tá bom. Tá. Não, você tem razão. Quando vira as costas, aí fica com raiva de você. A pessoa disse que tinha maturidade para te ouvir, você falou o que precisava ser dito, instruiu, falou, exortou, chamou no eixo, e a pessoa depois ela não administrou aquilo. Então, se você de fato, fechando aqui, respondendo a sua pergunta, se você de fato administra isso não muda você com a pessoa, e você fica em paz com aquilo, e você até melhora na crítica que foi verdadeira, ou se não teve razão a crítica, você fica em paz e zera, beleza, parabéns, você está no nível top. Agora, só observe se de repente você não criou como homem, porque os homens são assim, eles criam autodefesa, porque o homem não pode chorar, o homem não, eu não esquento, eu não estou nem aí, pode me criticar. Aí tu vai lá, mete-lhe uma crítica, a pessoa devagarzinho ela vai mudando com você. Então você tem que avaliar isso. Eu costumo a debater não, mas saber por que a pessoa está me criticando. Ótimo, isso aí. Então é legal. Então isso significa que você não tem essa questão, não. Você vai querer saber o porquê, vai conversar com a pessoa para entender o porquê daquela situação. Isso significa que você está tendo maturidade para administrar a crítica. Entendeu? Isso é legal. Então significa que você não fica internalizando aquilo e depois vai ficar de mal com a pessoa depois de 5 anos, que a pessoa não ia perceber que foi a crítica que ela fez. Entendeu? Parabéns. Vamos lá? Alguém mais? Vamos lá? Isso, irmão Ronaldo. Pastor, Paz. os amados irmãos. É interessante, né? Todos os exemplos dados aqui em relação às funções, né? Que são os maiores bloqueadores. Reparem que são pessoas diretamente ligadas a uma gestão, né? A um orientador, né? Então, o importante, né? Da boa orientação, tá? Que nos ajuda nesse crescimento, com essa proposta dada hoje aqui dessa palestra. Em tudo que foi falado aqui, me veio à memória quando, na minha infância ali, chegava o Dia dos Pais, Dia das Mães, que eu não tinha condições de dar um presente ao meu pai ou minha mãe, até um irmão que fosse, eu me sentia muito triste, naquele momento ali, né, por achar que eu deixando de dar o presente, né, eu estaria causando algum mal, né, deixando de ser afetuoso. E hoje, como pai, eu tenho exatamente esse pensamento que o pastor falou. Se vier com uma lembrancinha, eu estou feliz, se não vier também, continuo feliz, estou em paz. É isso aí. Entendeu? Estou em paz. Então, o que eu vejo? Né? Que ao longo principalmente depois da minha caminhada, né? No início da minha caminhada, em Cristo, né? O aprendizado que hoje eu estou tendo com mais intensidade dentro do ministério aqui, Palavra Viva. Amém. Né? Eu vejo que eu estive sempre no caminho certo, né? E hoje eu não permito, né? Até com base nisso que o pastor acabou de falar com o irmão, né? Hoje eu defendo a seguinte tese: eu sou aquilo que eu penso. É isso aí. Eu não deixo nenhum tipo de influência, né? E olha que eu já vivi várias críticas. Agora, a crítica às vezes ela é interessante no sentido de você reavaliar, né? Porque assim, bom, peraí, se eu receber uma crítica, pode ser que tenha algo errado em mim. Isso aí. Entendeu? Então a gente tem que Principalmente, olha só, até aproveitando a fala do irmão, fiquem atentos à crítica do seu cônjuge. Porque a pessoa que é a crítica mais dura, tá?
Eu aprendi isso, é a crítica mais dura. Agora, é também libertador quando você ouve a crítica do seu cônjuge, né? No meu caso aqui, minha esposa, fazer uma crítica a mim, com sabedoria, sabendo se colocar, porque senão a crítica, o homem se fecha. E você falar, poxa, realmente, caramba, eu estou agindo assim, puxa vida, eu não quero agir assim. E aí você vai lá e conserta aquilo. E vice-versa, quando você fala com a esposa e a esposa olha e reconhece. A melhor coisa que tem, gente, isso é libertador. É difícil, receber crítica é horrível. Até eu que estou acostumado a receber ali, administrar, quando a Paulinha vem, eu já fico até agoniado já. É mais difícil, porque ela vem com o pé, às vezes, na porta, ou vem falar de uma parada que não tem para onde correr. Aí você quer entrar em autodefesa. Tanto é que é comum você já entrar se defendendo. Não, mas você não deixa nem a pessoa terminar, você nem recebe, você já... não, mas olha só, mas é porque... Aí eu não. Eu aprendi a ficar quieto, vai descendo um bolo aqui, sequinho, sequinho, a carinha fica vermelha, aí eu... Até cabelo que eu não tenho, eu faço trança. E aí eu espero, quando ela fala, eu já vou ali, já falando, cara, deixa eu ver aqui. Aí eu vou vendo, aí eu vou lembrando que eu realmente tenho aquele jeito. Aí eu começo, falo, não, me ajuda nisso. Aí eu peço a ajuda dela, porque dependendo do que seja a crítica. Então é bem legal, isso é um nível de maturidade. Sim, prossiga. Só para concluir, eu trabalhei numa instituição, uma gerente, e ela costumava dizer que o maior fiscal dentro de um setor de trabalho é o seu próprio colega de trabalho. Ou seja, tá aquele vendo, mais próximo. Sim. Tá ali, diariamente, assim, né, na relação conjugal. Né? Tanto na parte do marido para a esposa, da esposa para o marido, né, para o pai para o filho, né, que é interessante. Ou seja, quando há, né, essa questão do crescimento, vai se procurar o quê? Corrigir, através do diálogo, né, da instrução, né? Só até aqui. Amém. Tá bom? Amém. Muito obrigado aí pela participação. Vamos lá. A lei do crescimento, vê na tela aí. Todos nós temos o direito de crescer, como eu já falei, seja no âmbito espiritual, social, profissional, pessoal e financeiro. Você tem que ter isso em mente, tá, gente? Tem gente que não consegue crescer financeiramente, não consegue crescer. Você está numa profissão. Nossa, eu sou o top aqui. Será que você não pode crescer mais? Será que... Eu até defendo a tese que é o seguinte, se você ganha 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais para fazer aquilo, você vale muito mais. Você vale muito mais. Se uma empresa paga 5 mil para você fazer alguma coisa, é porque aquilo que você sabe fazer tem um valor. Você está fazendo aquela empresa progredir e gerar. Se você começar a olhar para dentro de você, se duvidar, você consegue, dependendo da profissão, montar um negócio e você vai prosperar e ganhar 20 mil reais naquele trabalho que você faz. E assim em todos os âmbitos. Então você sempre pode crescer mais. Seja a área que você for, se você cavar, você vai ver que você consegue profissionalmente, de maneira pessoal. O problema do crente é esse. Eles estão na igreja e lê um pouquinho de Bíblia, sabe uns versículos, ele acha que ele cresceu muito. Porque eu era lá do mundo, eu falava palavrão, agora eu não falo mais. Traga um Oscar, porque você não fala mais palavrão. Cresceu. Não, irmão, você evoluiu uma área, agora você tem que crescer nas outras áreas. Então vamos lá. Com certeza dentro de você há um desejo. Quem aqui, seja sincero, tem vontade de crescer mais? Lá dentro tem uma coisa que diz assim, cara, você pode fazer isso aqui, faz isso aqui, fica um negócio... Mas aí você fala, mas o meu pai falou que eu não vou dar para boa coisa, eu também não estudei muito, eu também não sei isso. O Espírito Santo te ensina todas as coisas, ele falou. Então, você pode... Quantas pessoas não têm grau de instrução e são milionários aí? Porque eles cataram chaves, códigos, Bíblia... Tem muita gente que não é crente e aprende coisa na Bíblia, bota em prática e se dá bem. E o crente não tem conhecimento. Vou dar um exemplo. Não estou criticando ninguém. Eu estou arrazoando entre nós. Só está ali o grupo. Quantas pessoas tem aí no grupo? 8 pessoas. No grupo tem quantas? 50. 8 pessoas. Parabéns a vocês que estão aí. E, obviamente, tem pessoas que estão trabalhando, estão em escala, não podem. Tá? Agora... Aqui tem um grupo aí, umas 30 e poucas pessoas, ou 30. Por que está lotado isso aqui para aprender a crescer? A pessoa tem o desejo de crescer, mas ela não busca conhecimento para crescer.
Por isso as pessoas têm dificuldade de crescer. Só que aí tem um engano. Só porque a pessoa tem uma profissão, tem uma família, tem um cantinho, tem um carro, ela acha que ela cresceu muito. A árvore dá fruto o ano todo. Frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos e lota. E às vezes você está dando 5 frutos e está achando que está arrebentando. Deus tem mais para você. Deus criou tudo para crescer. Seja, tudo é interligado para não parar o crescimento. A fonte, ela começa lá, ó, devagarzinho. A fonte se conecta com o riacho. O riacho se conecta com o rio se conecta com o mar. O mar é infinito. Sim ou não? Eu estou dando um exemplo de algo que Deus fez, que começa pequeno. A nascente é eu e você quando nascemos. Você vem, começa um riachozinho, daqui a pouco... Eu tenho um irmão aqui da igreja que ele tem, lá dos negócios dele tem uma fonte de água, né? Aí eu fui lá visitar. Aí na minha cabeça, a fonte de água é o quê? Aquele negocinho... Aí ele vai lá com a garrafa, enche e vende para nós. Não. Tiveram que fazer um esquema para poder reter a água e ter um galão enorme, maior do que essa igreja aqui. E ali ele enche litros e litros de água e não para, e não para. E quanto mais tira, mais tem. E toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe. Aí tudo que Deus faz é assim. Não vai acabar a água do planeta. Pode secar um rio aqui, outro ali. Mas vai ter outra nascente nascendo ali. Você sabia que todo dia eles tapam nascente? Por isso que esses lugares aí, eles cercam a nascente, porque o boi, tadinho, não sabe, né? Está começando a nascer ali, a aguinha ainda está fraca, eles vão pisoteando, aí tapa, aí morre a nascente. Só que ela brota em outro lugar, porque ninguém para a água. Vocês estão entendendo isso? Ninguém pode te parar, ninguém pode parar o teu crescimento. O irmão Jefferson e a irmã Karen tem uma empresa legal, ó, cresceram top já para o que era no início. Hoje vocês têm um padrão excepcional. Mas bota no coração, como vocês já têm, aprenderam, né? Discípulo de pastor Ney, né? Crescer, desejar. E outra coisa, já dizia o grande samba: sonhar não custa nada. Até perdi o ritmo, graças a Deus. Sonhar, pensar, não custa nada. Você tem que pensar, sonhar, desejar, e aí deixa que Deus é que faz o restante. Alguma coisa? Alguém mais? Sim. Da água, né, da nascente. Sim. Mesmo que no transcurso dela ela encontre alguma barreira, ela vai desviar, Vai. mas não vai deixar de seguir o curso. Perfeito. A única pessoa que faz isso é o ser humano. Nem os animais fazem. Tu prende o cachorro. Lá em casa nós fizemos um cercado, prendemos. Quando eu chegava lá, o cachorro estava solto. Falei, ó, o Satanás. Mas não, é o cachorro que achou um lugar para sair. Ninguém fica parado, nem... meu filho, pode botar um inseto ali, o inseto vai fugir, vai sair, o inseto não vai querer dar mole. O mosquito, tu pega o mosquito assim, ó, matei esse infeliz. Aí você vai conferir, sim ou não? Pá! O que ele faz? Não é assim? Ele só para, meu irmão, na raquete com 1000 volts nele. Senão eles vão voar de novo. A barata, tu pisa em cima dela, ela fica ali, morreu. Toda esfacelada. Quando você volta, cadê a barata? Nem barata fica no mesmo lugar, irmão. E tá você ali. Que benção, eu tenho isso aqui hoje. Deus o que me deu. Deus que me deu. Para com isso. Deseje mais. Queira crescer. Seja ativado através desses estudos para você desejar. Não é pecado. Esse é outro bloqueio, tá? Quer ser rico? Rico não presta. Dinheiro é sujo. Tá vendo ali aquela pessoa lá? Metida. Porque tem dinheiro. Aí você coloca na tua cabeça que você... Ah lá, tá todo metido porque tá com carrão. Meu filho, seja rico e não seja metido. Tem um carrão e não ligue para nada. Você tem um carro para você. Acabou. As pessoas, elas ficam se bloqueando de crescer porque alguém disse que
tem dinheiro, ou é ladrão, ou é miliciano, ou é alguma coisa. Para com isso, meu filho. Deus pode estar te abençoando e você crescer, faz o que é certo e vai embora. Acabou. Quem está entendendo, diga amém. Vamos caminhar? Vamos lá? O Jefferson, irmão Jefferson? Sim? Vamos lá? Agradecer, ser grato e elogiar as coisas que Deus te deu. Aqui está o segredo para você crescer, tá? Você tem que começar a agradecer o que Deus te deu. Você tem que agradecer por um culto como esse. Você tem que agradecer pela sua vida. Porque a gratidão, não só ela muda a tua energia, mas com o que você agradece, vai vir mais. Você está entendendo? Vamos lá? Até o salmista fala isso, né? Vamos ler junto aqui no 3? 1, 2, 3. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu cantarei em ti. Ó Altíssimo. Você vê que o salmista ele era extremamente grato. E olha que ele passava por várias situações, né? Davi. Até as plantas crescem com elogio. O elogio, a gratidão. Porque quando você ganha ali uma coisa, você elogia, nossa, que bom, que não sei o quê. A criança faz alguma coisa e você elogia. E você está ali fazendo, aquilo ali tende a crescer mais. Até as plantas, isso é tão forte. Isso aqui que eu estou falando para vocês é tão poderoso que o elogio, a gratidão, quando você é grato, você está elogiando, ok? Então, quando você elogia, quando você fala até com a planta, ela vai ficar mais viçosa. Isso é uma loucura, uma parada doida isso aí. Os antigos aqui que conhecem isso aí. Ele fala, maluco está conversando com a planta. Minha mãe conversava com as plantas lá dela. Eu falava, Zefinha tá doida. Mas as plantas dela eram verdinhas. Tudo que ela plantava vingava. Eu pegava a muda na casa dela e plantava na minha casa e largava ela lá. Que eu planto que dirá conversar. Não tem tempo nem para conversar direito com a Paula que dirá com a planta. As plantas morriam. Lá em casa a planta botou. Tem que até levar um pastor da Universal lá para orar, irmão, que está secando tudo lá. Mas não é não, você plantar e largar lá, não, tem gente que vai todo dia lá conversar com a plantinha. Por quê? A energia muda o negócio, entendeu? Vamos lá? Quando você envia energia amorosa para a sua fonte de suprimento, você vai encontrar esse crescimento automático como resposta em sua... isso aqui é uma chave que eu vou liberar, principalmente para quem é casado. Quem não é, já pega a chave para quando o varão chegar, tu já sair abrindo a porta certa. Olha aqui. Quando você envia energia amorosa para a fonte de suprimento, você vai encontrar... Isso aqui é uma chave que vale para tudo na vida. É o que eu até falo aí, honrar a fonte. Você tem que honrar a fonte. Quando você honra a fonte vai te dar mais. Por exemplo, eu vou aqui dar o meu exemplo, mas pega quem quiser. Eu e a pastora, a gente já passou por muitas situações, desde o início do nosso relacionamento, né, de dificuldades e tudo mais. E eu sempre fui muito grato por ela no início não desistir, porque foi muito difícil. Fui muito grato por ela me ajudar em muitas coisas. Grato por ela me dar filhos, nos dar filhos, né? Grato por ela ter suportado esse processo, porque ter filho não é fácil, né? Independente do número 1, 2, não importa. Tudo que ela fez por mim, eu coloquei no meu coração que eu quero honrar a fonte, eu quero honrar a vida dela. Não é porque eu sou bom, não, que eu sou o pior homem que existe, talvez, nesse sentido, porque eu era frio, eu sou frio ainda, né? Frio, seco, grosseiro. Eu não sou um docinho. Eu chego lá, oi, amor, cheguei. Hoje eu vou chegar em casa. Oi, querida. Vocês imaginam isso, né? Querida, cheguei, me dá um beijo. Mãe, eu te amo, tal. Aí a pastora está lá com a roupa que ela usa aqui, né? No salto alto. Nada, irmã. A irmã vai estar com o meu bermudão, com a camisa do Biel, entendeu? Com cachecol lá da Laurinha. E eu vou chegar, botar a minha comida que eu estou com fome. Brincadeiras à parte, ainda que eu faça isso, que não é o caso, né? Mas eu quero honrá-la. Quando você faz isso, o relacionamento cresce. Qual é o problema dos relacionamentos? Porque às vezes o homem tem dificuldade de honrar a mulher e a mulher também tem dificuldade de honrar o homem. Porque, eu dei filho, eu fiz isso, eu sou sofredora. Mas o cara se arrebenta para botar o mantimento dentro de casa. Mas eu também tenho meu rendimento. Você tem que tomar cuidado, porque a mulher ela não tem a responsabilidade de sustentar a casa, sabia disso? Ela pode sustentar por um período, ela pode até ajudar. Mas se ela quiser falar assim, eu não vou ajudar mais não, ela tem esse direito.
não vou trabalhar mais. Ela tem esse direito. O homem nunca pode falar assim, eu não vou trabalhar mais nessa casa e eu agora não sustento mais essa pocilga aqui, não. O homem não pode falar isso. Então, se eu sou mulher, eu honro isso no homem. Porque a mulher, ela tem o direito de ficar em casa. Ela tem várias oportunidades. Então, ela tem que honrar o homem por isso. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo. Honre a fonte. Honre a fonte. Honre a fonte. Porque quando você honra a fonte, você vai começar a receber, haverá um crescimento no relacionamento. É um processo. E vice-versa. Ah, mas ele não está honrando, ela não está honrando. Não se trata das pessoas. Aprenda a ser livre. Se trata de você. Então é igual mudança. Mudança é o seguinte. As pessoas quando vêm conversar comigo, eu queria que fulano mudasse, Beltrano não mudasse. Eu falo, tudo bem, vamos orar, entregar na mão do Deus, para ele mudar o teu marido, a tua mulher, seja quem for. Mas mude você. Aí as pessoas ficam decepcionadas com isso. Só que isso é um segredo bíblico. A Bíblia toda ela é individual. Pega qualquer versículo e bota teu nome. Ele é para você. Bota teu nome na frente de qualquer versículo. Ele é para você. A salvação é individual. As decisões, todas elas são individuais. Jesus não morreu junto com os discípulos, não. Ele morreu sozinho. Foi decisão dele. Ele podia falar assim, eu vou morrer, vocês vão morrer junto comigo aqui agora. Todo mundo. Crucifica todo mundo que é tudo meu discípulo. Caguetei. Todo mundo. Não corre, não. Não, ele assumiu para ele. Foi pessoal. E você fica sempre transferindo para os outros. Eu não sou feliz porque a Paula não me faz feliz. Eu não sou feliz porque a Paula não me faz carinho. Eu não sou feliz porque a Paula não está cozinhando bem. Eu não sou feliz porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Não, cara. Por que ela é boa? E no que ela é boa, eu vou honrar a fonte dela. No que ela não é boa, se eu souber, eu ensino. Se eu não souber, por que eu estou dizendo que ela não é boa? Se eu também não sei. Um exemplo que a Paula, ela faz um arroz maravilhoso. Se ela não fizesse um arroz bom, eu não tenho nem autoridade para reclamar. Porque eu não sei fazer nada. Não, sei sim. Não riam. Pipoca e ovo. O ovo fica estourado. Mas eu faço. É só, irmã, é só o que eu aprendi. Eu até faço, mas a folha fica meio irregular, fica meio... peguei a chave. Mas é melhor deixar ela fazer, que eu corto o dedo, eu me lasco todinho na cozinha. Uma vez eu fui fritar um ovo lá, respingou um óleo aqui, eu já saí gritando. Ela falou, o que foi? Eu falei, queimou aqui, cara, ajuda aí, poxa, por favor. Estourou, que ovo estoura, cuidado, hein? Ovo explode, entendeu? Então, eu vou criticar a Paula? Não, ela sabe fazer coisas melhores do que eu faço. Quem está entendendo, diga amém. Aprende isso. Naquilo que você é ruim, pode reparar bem, aquela outra pessoa que está do teu lado, com todos os defeitos, ela te completa. Aquilo que você é ruim, ela te completa. Aquilo que ela é ruim, você está ali para completar. Quando você entende esse mistério aí, é incrível isso. Eu e a Paula estávamos fazendo um atendimento, e aí no atendimento a pessoa falou uma opção de coisas, e eu não catei. Depois a Paula falou para mim, Ney, você observou 2 palavras que essa pessoa falou? Gente, eu falei, eu sou muito burro. 2 palavras, a pessoa falou 1000, eu entendi tudo que a pessoa falou, mas ela falou 2 palavras. As 2 palavras, gente, era tipo assim, árvore e ventilador. Ela falou, árvore e ventilador? Ela falou assim, olha, por isso aqui que ela está falando, isso aqui é provável que esteja acontecendo. E essa outra palavra que ela usou é por causa disso e disso. Eu falei, Paula, sai de perto de mim, estou com medo de você. Aí eu voltei para a segunda parte do atendimento. Quando eu vou conversar com outra pessoa ligada a essa pessoa, a pessoa foi lá e falou, porque essa pessoa está com problema aqui e aqui, na árvore e no ventilador. Eu falei, não vou nem voltar para casa, eu estou com medo da Paula. O que eu não vejo, ela vê. O que ela não vê, eu vejo. O que eu não sinto, ela sente. O que ela não sente, eu sinto. Onde eu não encaixo, onde eu não pego a chave, ela já pegou. Aonde eu não consigo abrir, ela abre. O que eu não consigo acessar no Paulo Gabriel, ela acessa. O que ela não consegue, eu acesso. Às vezes ele não quer conversar com ela, quer conversar comigo. Porque ele fala que às vezes ela não quer ouvi-lo. E eu, com tudo, ouço. Então, aonde ela às vezes não chega, eu chego. E às vezes, aonde eu vou, no pé na porta nele, ela vai na maciota. Vocês estão entendendo? É um complemento. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, então? Oi. Sim.
E, na verdade, assim, entender a nossa identidade. Um pouquinho de cada um falou aqui, né? Todos vocês falaram um pouquinho disso, mas entender a nossa identidade. E tem uma frase que o senhor já falou tem um tempo atrás. Ser feliz não nos torna gratos, mas quando nós somos gratos, nós sempre seremos felizes. As pessoas Faz esperam toda a ser diferença. felizes para ser grato. Seja grato, você vai ser feliz, independente de qualquer situação. Perfeito, perfeito. Vamos lá? Olha aqui, ó. Bota aí para mim, Josias. Dá uma pulada aí, vai. Olha aqui o que diz a palavra aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o... Quem é que dá o crescimento? Então por que alguém está parando a tua vida? Por que um ser humano, uma pessoa, uma situação, uma circunstância, o Satanás está parando a tua vida de crescer? Então Deus está liberando a palavra para pessoas aqui para dizer, independente do que você está passando, independente da situação, você foi criado para crescer. O crescimento e desenvolvimento é o que todos os homens e mulheres do mundo buscam. É uma exigência de Deus. Existe em seu íntimo o que tende a se manifestar de forma cada vez mais completa em todas as fases. Toda a fase da vida você quer crescer. A Laurinha, ela fica querendo crescer, ela quer aprender mais coisas, ela fica perguntando, ela fica, vamos dizer assim, ela fica querendo ir para a próxima fase. E aí ela fala, às vezes eu falo alguma coisa que ela fala, pai, eu não sou mais criancinha não. Por quê? Ela sente a necessidade, porque está dentro dela o crescimento. Então o que eu faço? Eu ensino coisas altas para ela. Palavras, exemplos, comportamentos, princípios, valores. Eu vou jogando coisa alta. Pode jogar coisa mais alta que eles pegam. Entendeu? Vamos caminhar. Para a gente fechar. Crescimento é multiplicação. Crescimento significa também a multiplicação dos seus bens, o desenvolvimento do seu pensamento, dos seus planos. Você tem que pensar sempre em progredir. Não, irmã Débora? Ter os planos de crescer. E situações vão sempre acontecer para te parar, para te fazer desanimar, para te fazer pensar muito em alguma coisa, quando na verdade você tem que tomar posse de, não, eu fui criado para crescer. Vamos repetir? Eu fui criado para crescer em todas as áreas. Tá? Não pode haver crescimento sem que haja uma ação inicial. Por exemplo, vocês estão ouvindo tudo isso aqui sobre crescimento, você tem que chegar em casa, ou hoje, ou num dia que você puder, você parar e começar a ver o que você pode fazer para melhorar a sua profissão, o que você pode fazer para melhorar o seu negócio, você pode fazer para melhorar a sua família, a sua vida pessoal. O melhor crescimento é quando você começa primeiro. Não, o que eu posso fazer para o meu filho melhorar? Não, eu vou melhorar e quando eu estiver num patamar, eu vou lá e instruo meu filho e treino meu filho naquilo que ele quer, ele pode melhorar. Entendeu? Mas primeiro você puxa para você. Primeiro o melhor crescimento é seu. Comece a plantar palavras, pensamentos positivos, ações. Estar aqui vocês estão plantando, tá? No mundo espiritual vocês estão plantando algo, tá? Em nome de Jesus.